and the Fort beat Baltimore to tell. Olá a todos e bem-vindos de novo a mais um iceberg no canal. Prazer, meu nome é Aqua e hoje vamos investigar a vida marinha e os mistérios que ela esconde. Tenho certeza que um iceberg sobre essa temática não poderia combinar tão bem com esse formato de vídeo, pelo fato de termos água e iceberg. Enfim, acho que você entendeu. Antes de começar, eu quero deixar os créditos do iceberg que tirei do canal The Real Wide-Eyed Wise Guy. Espero ter acertado a pronúncia, mas de modo geral é isso. Fiquem com o vídeo. De acordo com o filósofo Platão, existe uma ilha lendária localizada no Oceano Atlântico. Nos contos de Platão, Atlântida seria uma potência naval que conquistou várias regiões da Europa Ocidental e África há 9.600 anos antes de Cristo. Ele diz que após a invasão fracassada de Atlântida em Atenas, a ilha afundou no oceano. De modo geral, a existência dessa civilização perdida foi muito mencionada durante a Antiguidade Clássica, mas sempre rejeitada a ideia da sua possível existência. As sereias fazem parte da mitologia grega e são lendas que discutem os perigos do mar. Isso porque essas criaturas híbridas que continham o corpo de um pássaro junto a uma figura de uma linda mulher, enfeitiçava os homens que navegavam em alto mar para afogá-los. Com o passar do tempo, os gregos na Idade Média modificaram os aspectos da mitologia, representando elas como metade mulher e metade peixe. Enfim, em todas as partes do mundo relataram ter algum contato com sereias, inclusive aqui no Brasil com a sereia Iara, que vive no rio Amazonas, mas na Bahia pode ser representada por orixás e com crenças africanas. O Kraken não é uma lula qualquer, é simplesmente uma criatura da mitologia nórdica que tinha um tamanho de uma ilha e cerca de 100 tentáculos. O Kraken ameaçava os navegadores que passavam pela região da Noruega, até porque lá naquelas águas profundas seria o lugar que essas criaturas habitavam. Meio que é isso. A história diz que o Kraken foi um erro do deus Poseidon e que ele foi jogado para o fundo do oceano para atacar desde pequenos barcos a gigantes navios que passavam pelo seu suposto território. Agora, voltando aos tempos atuais, temos a famosa lenda do Triângulo das Bermudas, que fala de uma região do norte ocidental do Oceano Atlântico em que aviões e navios teriam desaparecido lá misteriosamente. Teorias dizem que a razão pela qual estaria ocorrendo esses desaparecimentos é pelo fato de alienígenas abduzir aviões e navios naquela região. Entretanto, tem teorias um pouco mais radicais que essa. Não que a de alienígenas abduzirem não seja algo absurdo, mas fala de humanos com armas antigravidade, possíveis vórtices da quarta dimensão, ou as mais aceitáveis que são de campos magnéticos estranhos ou fatores climáticos provocados pelos seres humanos. E se eu te falar que pode ter existido um tubarão com aproximadamente 20 metros e uns quebrados de comprimento? Seu nome é Megalodon, que é uma espécie extinta de tubarão que existiu há milhões de anos atrás. Cientistas dizem que o Megalodon foi culpado por causar um grande impacto nas comunidades marinhas. O motivo disso vem do fato dele visar presas grandes, como baleias e tartarugas marinhas. A interpretação para sua aparência são várias. Uns dizem que ele seria um tubarão robusto com uma estrutura semelhante à de um tubarão branco. Outros dizem que ele seria mais parecido com um tubarão-baleia ou com um tubarão frade, mas ninguém sabe ao certo como ele era. Se trata de um medo irracional e intenso do oceano profundo. Essa fobia explora o medo da vastidão e vazio que compõe o fundo do mar. Além disso, a talassofobia inclui o medo da fauna marinha, com animais que nos vídeos e fotos parecem ser minúsculos, mas que podem chegar a tamanhos inimagináveis.
Essa fobia pode estar relacionada a traumas ou situações difíceis com a água. No geral, a talassofobia pode ser devido a uma resposta biológica do ser humano ou pelo inconsciente profundo de uma pessoa. Esse é o lugar conhecido por ser a parte mais profunda dos oceanos, atingindo cerca de 11 mil metros de profundidade. De acordo com a sua geologia, ela é uma subducção da placa do Pacífico sob a placa Mariana, formando a Fossa das Marianas. Além disso, ela faz parte de um sistema que forma o limite de fronteira convergente entre duas placas tectônicas. Vocês sabiam que lá iria ser um local de armazenamento para resíduos nucleares? Isso porque cientistas tinham esperança de que a subducção de placas fizesse com que o lixo nuclear entrasse em contato com o manto da Terra, mas foi proibido pelo direito internacional por motivos ambientais. É um fenômeno luminoso que acontece no oceano. Isso ocorre em grandes áreas, podendo se estender em até 16 mil quilômetros quadrados. Além disso, o brilho azul é tão forte durante a noite que pode ser visível a partir de satélites orbitando a Terra. De acordo com cientistas, esse efeito é causado pela bactéria Vibrio havii. Se trata de uma descoberta submarina misteriosa feita no leito do Mar Báltico, descoberta por uma equipe de mergulhadores suecos em 2011. A anomalia é um objeto circular com uma aparência intrigante, composto por pedras e entidades desconhecidas. Especula-se sobre várias teorias, como a possibilidade de ser um artefato arqueológico, uma formação geológica natural incomum, ou até mesmo uma estrutura extraterrestre. No entanto, a verdadeira origem e natureza da anomalia do Mar Báltico continua sendo um objeto de debate e especulação. Em 2016, foi encontrado a 1.500 metros de profundidade na costa sul da Califórnia, uma criatura roxa e brilhante no fundo do mar. Uma organização com o intuito de estudar essa criatura revelou que seria uma variante da lesma do mar, e o motivo desse efeito luminoso seria por conta do submersível que capturou as imagens desse orbe roxo. É o medo de objetos submersos criados pelo homem, como embarcações, naufrágios, estátuas e por aí vai. Diferente da talassofobia, a submecanofobia não é caracterizada como um medo irracional. Ela pode ser desencadeada por objetos inofensivos que podem causar danos à pessoa, mas não tem relatos de pessoas que adquiriram esse medo por alguma experiência de vida ou memória traumática. Você já deve ter se perguntado o motivo de haver lagos no desenho Bob Esponja, não é? Caso tenha achado que foi algum erro na produção do desenho ou que queriam criar esse cenário para os episódios, você está errado. Acontece que na vida real realmente existem e se tratam de ambientes com alta salinidade e falta de oxigênio. Além do mais, esses lagos são repletos de vida microbiana. É uma formação rochosa encontrada submersa na costa de Onagori, no Japão. Geólogos acreditam que a estrutura tenha sido feita pelo homem, devido à sua estrutura perfeitamente escalonada pelas rochas. Estudiosos que analisaram o monumento dizem que sua composição é de arenitos e argilitos, e que sua formação tenha sido criada cerca de 20 milhões de anos atrás. É um som capturado no mar com uma frequência ultra baixa, porém extremamente poderosa, capturada pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. A origem desse som é um mistério, pelo fato de nunca mais ter sido detectado. Teorias dizem que a origem do som veio de um animal. No entanto, por o som ter sido detectado a vários quilômetros de distância pela Marinha dos Estados Unidos, o animal teria que ser várias vezes o tamanho do maior animal da Terra, sua mãe, a baleia azul. Hoje em dia, a teoria mais aceita por estudos é o do som ter vindo pelo quebramento de geleiras.
é um outro som capturado pelos Estados Unidos. Teorias dizem que o som ocorreu devido a outro quebramento de geleiras na Antártica. Dizem que foi alto o suficiente para escutar em todo o conjunto de hidrofones autônomos do Oceano Pacífico e que durou aproximadamente 2 minutos e 40 segundos. O ponto de origem do som ainda é incerto, mas estudos dizem que ocorreu entre o Estreito de Bransfield e o Cabo Adare. De acordo com o folclore japonês, o Ningen é uma criatura encontrada na região dos oceanos subantárticos que tem uma aparência similar à de uma baleia humanoide. A lenda começou em 2007 com uma postagem em um fórum online que relata membros de um navio que estavam estudando baleias e avistaram essa criatura aí. Entre 2005 e 2010, usuários fizeram vários relatos da presença dessa criatura em vídeos no YouTube e no Google Earth, mas ainda não possui um embasamento científico da sua existência. Foi uma embarcação mercante norte-americana encontrada à deriva e sem tripulação no Oceano Atlântico. O mais incrível é que, mesmo com sinais de abandono, o navio permanecia com boas condições para navegar, mas novamente sem ninguém a bordo. Em 1872, na cidade de Nova York, o capitão Benjamin Briggs carregou o navio com barris de álcool com destino a Gênova, na Itália. Junto ao capitão havia 7 marinheiros e mais alguns familiares do capitão, porém nunca mais foram encontrados. Inclusive o bote salva-vidas desapareceu e suas 2 bombas d'água foram desmontadas. Mas enfim, anos depois o navio foi afundado na costa haitiana por outros proprietários. Também conhecido como iate fantasma, foi encontrado à deriva na costa nordeste da Austrália em 2007. O destino que os tripulantes tiveram é um mistério, e as circunstâncias do desaparecimento são similares às de Mary Celeste em 1872. O mais estranho de tudo é que o iate não havia nenhum problema relacionado ao motor e GPS. O único problema encontrado foi a vela do barco que estava rasgada e a ausência de bote salva-vidas. São lulas raras que possuem uma morfologia distinta. Os braços e tentáculos são extremamente longos, a ponto de chegarem a até 8 metros de comprimento. O primeiro registro dessa espécie foi capturado nas proximidades dos Açores em 1883. Devido à sua morfologia incomum, não há muitas informações sobre essa espécie. Com esse nome nada convidativo, já é de se imaginar que tem alguma coisa estranha com esse mar. E sim, ele é considerado um local paranormal. O motivo disso é dele ter suas histórias muito parecidas com o Triângulo das Bermudas. Não é à toa que seu outro nome é Triângulo das Bermudas do Pacífico. Uma das histórias mais famosas envolvendo esse mar se trata de um Mitsubishi A6M0. Que supostamente desapareceu em agosto de 1945. Foi salvo uma transmissão de rádio com pedidos de socorro do piloto Shiro Kawamoto, que estava cruzando o triângulo. Suas últimas palavras foram: "Algo está acontecendo no céu. O céu está se abrindo." Se trata de um navio de guerra da Marinha Britânica, que ia do Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, até a ilha de Santa Helena. Seus tripulantes tiveram um encontro inesperado com a serpente marinha, descrita pelo capitão por haver 18 metros, com o corpo marrom escuro e em volta do pescoço a cor branca, meio amarelada. Após chegarem ao seu destino, o capitão fez questão de pagar o ilustrador para representar o que eles haviam visto no mar. É uma espécie de água-viva que, como o nome já diz, é imortal. Essa criatura pode ser encontrada em águas temperadas a tropicais. Basicamente, o que faz essa água-viva ser imortal é pelo fato dela, em seu primeiro estágio como larva, ela amadurece e cresce até se tornar um pólipo e posteriormente uma medusa, que é seu estágio final. Dessa forma, quando uma medusa se sente ameaçada, fisicamente danificada, ou passa por estresse, ao invés de morrer, ela se encolhe, reabsorvendo seus tentáculos. Em seguida, fica instalado no fundo do mar com um tipo de cisto que em até 36 horas, este cisto se torna um novo pólipo que reinicia seu ciclo de vida. Em 1968, 4 submarinos de 4 nações distintas desapareceram misteriosamente. Eventualmente, seus destroços foram encontrados no fundo do mar,
mas na época não foram capazes de deduzir o que havia acontecido com os submarinos. É um farol que fica próximo ao ponto mais alto de Eilean Mor, na costa oeste da Escócia. Ela é conhecida pelos seus mistérios, que envolve o desaparecimento dos seus guardiões. Nenhum corpo foi encontrado, mas houve teorias malucas afirmando que uma serpente marinha teria devorado os homens de lá, ou que foram sequestrados por espiões estrangeiros. É uma ilha que foi incluída nos mapas, mas que não durou muito para descobrirem que ela não existe. O que faz haver esses erros de navegação são os falsos relatos de marinheiro que exploraram novas regiões e que acabam se equivocando sobre a existência dessas ilhas. E bem, isso é uma ilha fantasma. Resumidamente, uma ilha que se afirma existir, mas que até certo ponto é descoberta a sua inexistência. Tudo começou com um biólogo chamado William Beebe, que em 1932 utilizou uma espécie de submarino de aço imóvel, com a lateral havendo apenas uma janela e um simples telefone para se comunicar com a superfície. Ele avistou uma espécie de peixe com 1,80 m de comprimento, com uma aparência similar à de uma barracuda, com cabeças curtas e mandíbulas abertas. Além disso, o peixe apresentava bioluminescência. Infelizmente, o peixe descrito por Beebe não foi confirmado, e o status da espécie permanece sem solução. Também chamado de Polo da Inacessibilidade do Pacífico, é o ponto mais distante de qualquer continente ou ilha do planeta Terra. Além disso, é frequentemente usado como local de desativação de espaçonaves, já que é improvável que represente riscos para áreas habitadas. Foi uma bolha de massa orgânica não identificada que chegou na costa da ilha de Stronsay, na Escócia. A Sociedade de História Natural analisou e não conseguiu identificar a carcaça, e implantou a ideia de que seria uma nova espécie de serpente marinha. Durante o início da Primeira Guerra Mundial, o navio britânico Iberian foi alvo de bombardeios. Uma questão controversa surge em relação ao momento do afundamento do Iberian, com a especulação de que uma considerável perturbação subaquática resultou na implosão de suas caldeiras. Fragmentos do navio foram lançados ao ar e, em meio aos destroços, 6 tripulantes do submarino relataram a visão de um enorme animal marinho, torcendo-se e lutando freneticamente. Ele tinha uma cabeça longa e afilada junto a um corpo comprimido com 2 pares de pernas, o que dá a entender que seria um crocodilo gigante. É uma coleção de histórias compartilhadas nos fóruns do 4chan, em um tópico em que o usuário afirma ser um mergulhador profissional. Diz que ouviu outros mergulhadores sobre o contato que tiveram com um organismo chamado de tapete preto. De acordo com ele, o tapete preto seria uma colônia de organismos com células macrobióticas que flutuam no fundo do mar e possui cerca de 1 km de largura. A lenda diz que, além disso tudo, o tapete preto teria alguma relação com o bloop, que eu havia falado mais para cima. É um tubarão negro imenso encontrado à costa da península da Baixa Califórnia, no México. Houve relatos de pescadores locais sobre o avistamento do animal. Eles relataram que o tubarão tem entre 6 a 18 metros de comprimento. Dizem que ele se assemelha a um tubarão branco, porém com uma coloração bem escura e uma cauda grande. A lenda diz que ele foi avistado pela primeira vez em 2008 e que poderia ser o suposto megalodon. Trata-se de um fenômeno que ocorre ao pôr do sol, em que os peixes e as criaturas do mar emergem para cima, pelo fato dos peixes serem mais agitados durante a noite e pelas luzes lunares da noite. Mas o fato é que isso virou uma teoria da conspiração por conta de uma suposta história da Marinha Americana que fazia experimentos com o sol artificial no Golfo de Aden. De acordo com eles, usar esse sol artificial seria uma forma de criar energia infinita. O problema disso tudo é que, ao criar 1 tonelada de luz, poderia ser capaz de acordar algo no oceano que não estamos preparados para enfrentar.
Amelia Earhart é recordada atualmente por diversos motivos. Destaca-se como uma das personalidades mais destacadas na história da aviação devido às suas conquistas pioneiras como piloto feminina, além de ser a primeira mulher a realizar um voo solo sobre o Oceano Pacífico. Contudo, a lembrança mais marcante de Earhart nos dias de hoje está relacionada ao seu desaparecimento enigmático, após iniciar sua viagem global em julho de 1937. A ilha Nikumaroro abriga o caranguejo gigante do coco, um imenso invertebrado terrestre conhecido por caçar e abater aves de grande porte para se alimentar. Esses mega caranguejos podem alcançar uma envergadura nas pernas de até 1 metro. Recebe o nome de caranguejo de coco devido à sua habilidade em quebrar cocos para se deliciarem com a carne branca, mas também atacam ratos e outros animais que se aproximam de seus territórios. Durante a noite, esses crustáceos gigantes formam enxames em busca de presas. A relação com o mistério de Earhart reside no fato de que em 1940 foram encontrados apenas 13 ossos. O paradeiro dos outros 193 ossos que compõem o esqueleto humano permanece desconhecido. A suspeita recai sobre os caranguejos, conhecidos como caranguejos ladrões, que devido à sua voracidade e enxames, podem dispersar os restos de suas presas por vastas áreas. Conheçam o animal que supostamente matou e devorou um tubarão branco de aproximadamente 3 metros. De acordo com pesquisadores, se tratava de um colossal tubarão branco canibal. Além disso, os pesquisadores declararam que os novos dados se ligam com todas as informações de rastreamento do tubarão desaparecido. A temperatura corporal desses grandes tubarões brancos em migração era idêntica, assim como o tamanho do grande tubarão branco canibal. Quanto aos motivos pelo qual um tubarão atacou um tubarão menor, pesquisas sugerem que ele poderia ter sido atacado. Talvez tenha sido uma disputa territorial ou até um ataque induzido pela fome, ou pelo simples fato que o maior come o menor. Esse som, que foi apelidado de apito, foi gravado por apenas um hidrofone implantado no leste do Pacífico. A NOAA afirmou que o som pode ter vindo de um vulcão submarino, mas não se sabe ao certo de onde veio esse som, até porque para ser gravado por apenas um hidrofone, o som percorreu uma grande distância do vulcão de origem antes da detecção. Confesso que quando assisti esse vídeo pela primeira vez, imaginei que seria um amontoado de terra ou uma rocha flutuando na água. Mas analisando um pouco melhor, parece ser uma criatura de olhos vazios, só parado observando os navegadores. E é exatamente o que outros usuários pensaram sobre essa criatura, mas até então não há nada que explique o que era aquilo. Ok, mais um áudio encontrado no fundo do mar, mas acredite, esse é o último. O mistério por trás desse som é que ele foi tocado todos os anos desde 1991. No entanto, com o passar do tempo, o volume dele foi diminuindo lentamente ano após ano. Acredita-se que os motivos de estar reduzindo é pelo fato das atividades vulcânicas estarem perdendo intensidade. A Estrada de Bimini é uma formação submarina localizada nas Bahamas, famosa por suas formações de calcário conhecidas como rochas de Bimini ou ruas submersas de Bimini. Essas estruturas consistem em pedras de calcário que parecem ter sido dispostas em padrões retos, levando alguns a especular que possam ser vestígios de uma civilização antiga ou até mesmo da Atlântida. Essa área atraiu a atenção de pesquisadores, arqueólogos e entusiastas devido às teorias que sugerem que as formações podem ser evidências de uma antiga civilização avançada. Alguns acreditam que as pedras são ruínas de uma cidade submersa, enquanto outros teorizam que elas são evidências de uma tecnologia avançada de construção. No entanto, a maioria dos cientistas considera as formações como resultado de processos naturais, como a erosão do calcário ao longo do tempo. Ainda assim, a Estrada de Bimini continua a ser objeto de especulação e fascinação para muitos que buscam respostas
sobre seu verdadeiro significado e origem. A invasão dos povos do mar rolou por volta de 1200 anos antes de Cristo, no final da Idade do Bronze. Esses povos do mar eram uma mistura de povos de várias partes, tipo aqueus, filisteus, cilicianos e por aí vai. Eles deram uma invadida na região do Mediterrâneo Oriental, causando um enorme caos. Essa invasão mexeu com tudo, derrubou impérios como Hitita e destruiu várias cidades antigas. A bagunça que eles causaram foi tão grande que rolou uma época conhecida como a Idade das Trevas grega. O mistério sobre a origem dos povos do mar persiste, pois não há consenso sobre quem eram e de onde vieram. Algumas teorias sugerem migrações de diversas regiões, enquanto outros apontam para mudanças climáticas e políticas. É um padrão de movimento usado por organismos que vivem no oceano e nos lagos. A migração ocorre quando os organismos emergem para a camada superior da água durante a noite e voltam para o fundo da zona diurna dos oceanos. Digamos que essa migração é fundamental para o funcionamento das cadeias alimentares, por ser a maior migração síncrona do mundo. O motivo disso estar no fundo desse iceberg é pelo fato disso ter sido o suposto motivo de vários animais e criaturas mencionadas nas camadas superiores terem sido extintos ou desaparecidos. É um fenômeno contado pelo mesmo usuário da teoria do tapete preto do 4chan, que diz sobre um suposto chamado do oceano que deixa a pessoa em uma situação quase que hipnotizante, fazendo ela mergulhar para a morte. Inclusive, em uma das histórias contadas por instrutores de mergulho que ele teve contato, há uma história em particular sobre um instrutor que levou seus alunos para uma aula prática no oceano. A ideia era ajustá-los a se acostumar com o fundo do mar. No entanto, uma criança que estava junto ao grupo começou a olhar fixamente para baixo, direto para o fundo do mar. Não demorou muito para ele começar a nadar para baixo. O instrutor percebeu e tentou detê-lo, agarrando pelo ombro, mas ele se soltou e continuou descendo. Chegou um ponto que estava tão fundo que o aluno olhou para o professor, sorriu e continuou indo para baixo. O instrutor infelizmente teve que deixá-lo, pois estaria arriscando a própria vida se continuasse pedindo ele. Nisso levanta suspeitas dos motivos disso acontecer. Algumas imaginam ser pela curiosidade, outros por um chamado sobrenatural, mas de modo geral não há nenhum embasamento científico sobre esse fenômeno. Lembra que eu falei do farol das Ilhas Flannan? Bem, há uma teoria que diz sobre entradas estranhas no diário de bordo. Em 12 de dezembro, supostamente descreveu ventos fortes como nunca vistos em 20 anos, e um marinheiro veterano foi relatado chorando, o que era incomum. No dia seguinte, registrou-se que os homens estavam orando, embora eles estivessem em segurança. Quando a tempestade terminou, um dos homens escreveu em seu diário o seguinte: "A tempestade terminou, o mar está calmo, Deus está acima de tudo." No entanto, não houve tempestades registradas nesses dias. Uma investigação descobriu que os diários eram fictícios, adicionados posteriormente à história. São diversas espécies de águas-vivas raras, todas extremamente venenosas. Apesar de terem um tamanho adulto muito reduzido, em torno de 1 centímetro cúbico, representam as águas-vivas mais pequenas e uma das mais perigosas do mundo. Esses organismos são encontrados nas águas marinhas do norte da Austrália, gerando um custo anual de 3 bilhões para o governo australiano, devido a despesas médicas relacionadas a picadas e prejuízos no setor turístico. É uma espécie de peixe que também é conhecido como tamboril de Scaffer. Foi descoberto pela primeira vez no Mar do Caribe, na costa da Colômbia. Foi identificada pela primeira vez em 2016 no Oceano Pacífico, nas proximidades do Havaí, esse polvo adorável aí. A espécie recebeu um nome informal devido à sua coloração branca, lembrando o personagem de desenho animado Gasparzinho, o Fantasma Camarada. Cientistas acreditam que essa coloração resulta da falta de pigmentação em sua dieta. Em fevereiro de 1958, a tripulação do navio de pesquisa japonês Soya
avistou uma enorme criatura na Antártida, que foi apelidada de Godzilla do mar, devido ao seu tamanho e aparência semelhante ao Godzilla. Sua existência foi registrada no livro Transporte Antártico, descrito como um mamífero marinho gigantesco, possui corpo peludo e um rosto comparado ao de um macaco, com orelhas pontiagudas, além de uma grande barbatana dorsal em forma de serra. Algumas especulações sugerem que essa criatura pode estar relacionada ao ser da mesma espécie que o Ningen. Bem, esse foi o vídeo, com certeza foi um dos que me deu mais trabalho para fazer, principalmente pela parte do roteiro, em que tive que organizar todos os tópicos e fazer as pesquisas de cada coisa. Nesse finalzinho de vídeo eu queria falar sobre a frequência dos vídeos, que vai diminuir um pouco, porque eu vou começar a focar nos estudos e em postar ao mesmo tempo. Mas vou tentar trazer vídeos um pouco mais longos como esse durante o ano. E queria pedir para você não se esquecer de deixar o gostei amigo aí embaixo. E se possível se inscrever, porque falta muito pouco para bater os 1000 inscritos no canal. Bom, mas é isso, meu nome é Aqua e esse foi o meu vídeo. Gratidão por ter você aqui e beijão, cambada!